Gente, bom dia, a paz seja convosco, a minha oração, o meu desejo a você, a vocês, é que o Espírito Santo esteja com você hoje, agora e sempre, e que você possa ser abraçado pelo amor de Deus e que você sinta a graça, a generosidade, a força e o poder deste amor. Eu gostaria de ler para a nossa reflexão da Bíblia hoje, para o nosso encontro, o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 1, e eu vou ler do verso 1 até o verso de número 26. A leitura ela é um tanto extensa, mas eu gostaria de gastar esse tempo com vocês, porque eu acredito que vale a pena a gente ler esse texto e a gente falar a respeito dele. O texto diz assim, no verso 1: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez a minha pele e a minha carne fez com que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Ele fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me pesadas correntes. Mesmo quando eu clamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. Ele fez tortuosas as minhas sendas. O versículo 10 ele diz: como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração como flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, perdão. Eu lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Essa leitura desse texto, ela é uma leitura que eu poderia classificá-la de uma leitura bem pesada. O sentimento ou os sentimentos e as sensações que esse escritor Jeremias narra, mostra a cada um de nós, elas são complicadíssimas. E quando eu leio o texto, eu fico imaginando que tudo isso acontece, todas essas sensações, elas começam a ser sensações que dentro dele parece
ser tudo uma realidade por conta de um nome, por conta de uma palavra, que é o pecado. O pecado, ele tem o poder de nos sufocar, ele tem o poder de roubar de nós aquela energia que nós temos de nos encontrarmos com Deus, uma vez que o pecado nos coloca distante de Deus. E o pecado, como um dia eu aprendi há muitos anos atrás, quando ainda aluno da escola bíblica dominical, quando em uma das revistas que a igreja que eu congreguei utilizava, e falando do pecado, o autor ali do texto da revista, ele disse assim que o pecado é como cairmos na areia movediça. E quando nós estamos no pecado, como na areia movediça, quanto mais nós nos movimentamos, mais nós afundamos. Para que a gente saia daquela condição, se faz necessário que alguém do lado de fora consiga nos tirar dali, nos emprestando alguma corda, nos emprestando algum equipamento para que a gente possa segurá-lo, agarrá-lo e dali ser puxado para fora. E eu conheço apenas uma pessoa que pode e tem poder para nos livrar do pecado, que é o nosso Deus. Mas interessante, como eu dizia, a situação aqui que o profeta Jeremias descreve, ela é complicadíssima, ela é pesadíssima, porque logo de cara, no versículo 1, ele diz assim que eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ou seja, como escapar dessa aflição? Não tem como. Como que a gente consegue impedir algum plano de Deus? Não tem como. Como que a gente consegue impedir que Deus ele venha com a sua ira contra a gente? Não tem como. Se ele determinou por alguma razão, por algum motivo, vai acontecer. Vai ser algo que vai se dar, não tem como. Só que aí ele começa então a descrever sensações e mais sensações, aquilo que ele sentia na alma. E ele diz então no versículo 2, ele diz o seguinte: o homem que sou, que viu a aflição trazida pelas mãos da ira de Deus, Deus, ele me impeliu e me fez andar na escuridão, onde não há luz. Não existe nada pior do que a gente ter que ficar andando na escuridão, se sentir pisando num lugar que você não sabe nem onde é, tentando tatear a frente para que você não caia, não corra o risco de você cair num abismo, cair numa ribanceira, cair num buraco, ou seja, você está andando numa sensação de escuridão e fora disso também, além disso, na escuridão das ideias. Não tem luz, não tem insights divinos para te guiar. Outra coisa que ele diz no verso 3, ele diz assim: sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo, ou seja, ele sente o peso da mão de Deus contra ele o dia todo, todos os dias. Todos os dias. E ele vai dizendo também que ele começa a sentir uma sensação, e essa sensação ela é transportada do lado de dentro, daquilo que é interno, daquilo que é mental, daquilo que é psicológico, aquilo que é a nossa psique humana, e ele começa a sentir isso lá de fora, na carne. Quando ele diz assim que ele fez a minha pele e a minha carne envelhecer. Ele fez com que a minha pele, ou que a minha pele e a minha carne envelhecesse, e os meus ossos foram quebrados. É lógico que ele está dizendo isso no sentido não literal, mas é isso que ele sente. Ele sente como se ele estivesse ficando enfermo. Ele diz mais também, no versículo de número 5, ele diz assim que ele sente que todo mundo se volta contra ele. Ele tem a sensação que o mundo se levantou contra ele. Ele se sente cercado de amargura, de pesar,
É isso que ele tem, essa é a sensação que ele tem. Ele também tem a sensação que por conta desse afastamento que o pecado causa em nós em relação a Deus, ele tem a sensação, no verso 6, de estar preso, né? de habitar lugares tenebrosos, como aqueles que estão mortos para sempre. Olha o que ele diz. Ele fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Ele se sente sem nenhuma sensação de viver. Ele se sente morto. E é muito curioso, porque eu estou me lembrando aqui a afirmação da Bíblia que diz assim que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E quando alguém se declara com essa sensação de morto, é porque realmente ele está se sentindo totalmente distante de Deus, ele sente a distância de Deus. Ele também diz que ele tem a sensação de estar preso, cercado por muros, porque ele fala que ele cercou-me de muros e eu não posso escapar. Ele atou-me pesadas correntes, ou seja, ele está cercado, paredes para todos os lados, cercado sem condição de achar uma porta de escape, de saída, e além disso, o que ele diz é que Deus ainda coloca pesadas correntes sobre ele. Todas as sensações, todas as percepções que eu estou narrando aqui para você, que na verdade a Bíblia nos narra, mas que tudo isso tem origem na posição, na decisão do homem ficar longe de Deus e abraçar o pecado em sua existência, em sua vida. Ele também diz, no versículo de número 8, que ele sente como se Deus tivesse colocado ele de lado, tivesse dado uma gelada nele, um gelo. Ele sente, na verdade, na pele o desprezo de Deus, porque o que ele vai dizer no verso 8 é muito significativo, porque ele diz assim que mesmo quando ele clama, mesmo quando ele grita por socorro, e mesmo quando ele ora, mesmo quando ele se retira para o seu quarto de oração, para o seu tempo de oração, ele diz assim que Deus não escuta ele. Deus não ouve a oração dele, ele é desprezado. Ele diz exatamente isso. Deus, ele rejeita a minha oração, Deus rejeita o meu pedido de socorro. É isso que ele diz. Aí no versículo 9, ele fala que Deus impediu o caminho dele, colocando blocos de pedra à frente dele, que as estradas e as sendas se tornaram tortuosas. Ele também vai dizer que Deus colocou-se como um urso à espreita, como um leão escondido. E ele diz no verso 11, e a sensação que ele tem é de assolação e de aniquilação completa na alma, tudo arrasado, tudo destruído, porque ele diz assim que como um leão, ele arrancou-me do caminho, ele despedaçou-me e me deixou abandonado. É isso que ele diz. É isso que ele narra. E a alma do profeta, ela vai se amargurando. Olha o que ele diz o seguinte: preparou-me o seu arco, ele me fez alvo das suas flechas, ele atingiu-me o coração com as flechas da sua aljava. E ele diz que, além de tudo isso, para a questão das pessoas que olhavam para o lado de fora, que ele havia se tornado objeto de canção de riso de todo o povo. E as canções deles, as letras, as rimas, os versos, eram todos versos e canções que zombavam dele o tempo todo. Essa é a sensação que ele tem. E o que é forte aqui é ele dizer assim que Deus quebrou os dentes dele com pedras e pisoteou nele como se fosse pó, jogou ele no pó, pisou, sem chance de nada. E aí ele fala um negócio que eu acho terrível. Ele faz uma afirmação que eu acho terrível, gente. A afirmação que ele faz aqui, que está no verso de número 17, ele diz assim que a paz, a sensação que ele tinha, que era um sentimento que a sua alma não sentia e não sabia o que era há muito tempo. Ele fala assim, ele tirou-me a paz. Tirou-me a paz. E quando ele diz da paz, agora ele também fala da prosperidade. Ele me tirou a prosperidade. Eu não sinto paz, eu não tenho prosperidade.
E no verso 18, ele diz assim que ele chegou no fundo do poço. A declaração de Jeremias aqui, ele diz exatamente que ele chegou no fundo do poço. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem tudo como eu esperava do Senhor. E abrindo aqui um parêntese, né, na verdade no singular, eu me lembro de uma fala, de uma pregação do reverendo Caio Fábio a respeito desse texto, dessa história, falando a respeito desta questão, que Caio Fábio, reverendo Caio, diz assim que o profeta Jeremias, ele um dia, certa vez na vida dele, acordou, e quando ele acordou mal, ele acordou angustiado, ele acordou sentindo o peso de Deus sobre ele, como diz aqui no versículo 1, via aflição trazida pela vara da sua ira. E aí ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu aflito. E aquele dia passou, e ele foi caindo à noite, caindo à tarde, caindo à noite, e ele foi dormir, e o sono fugiu da vontade dele, da alma, não tinha sono, não tinha como descansar, o sono se foi, na verdade, a alma se angustiou, ele acordou no outro dia mais angustiado ainda, passou todo aquele resto de dia sofrendo, cheio de angústias, cheio de tristezas, cheios de interrogações, com a alma gritando dúvidas dentro dela. Passou aquele dia e dormiu, e tentou dormir, se é que ele dormiu, ele tenta dormir, ali a noite é longa, mas o dia vem, amanhã chega e ele está do mesmo jeito, só que de repente ele diz uma coisa, espera aí, eu tenho que tomar uma atitude, eu não posso me calar diante disso, eu não posso sossegar a minha alma diante disso, porque, aliás, a minha alma, não existe sossego na minha alma para isso. E aí, a partir do versículo 18, ele fala assim, aliás, versículo 19, ele fala assim, eu lembro da minha aflição, eu lembro do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, eu estou lembrando de tudo isso. Versículo 20, eu lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Só que de repente ele dá um grito, ou de repente ele dá uma pausa, de repente ele dá um stop. E ele diz assim, eu quero trazer à memória, numa outra tradução, aquilo que me pode produzir esperança. Eu não quero que a minha mente seja um depósito de coisas ruins, de coisas estragadas, de coisas que fazem mal à minha alma, de coisas que me ferem. Não, eu quero trazer à memória aquilo que pode produzir esperança na minha alma. Na tradução que eu uso hoje, ele diz assim, todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Aí ele fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aí ele diz o seguinte, então, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. As misericórdias do Senhor é a razão, é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome de Deus. Ou seja, ele dá um grito ali de liberdade, grito libertório diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele descobriu que o nosso Deus, acima de tudo, a despeito de tudo, ele tem poder para resgatar e tirar de todos nós esses sentimentos que se instalam na nossa alma e no nosso coração e se instalam de um jeito tão assim medonho, que chega sem pedir licença, chega e vai entrando, e quando a gente vê, a nossa alma está toda nebulosa, cheia de sentimentos ruins, mas o nosso Deus, ele tem poder, porque ele é Deus de amor, ele é Deus de misericórdia, e não existe uma alma que se arrependa diante dele, que se coloque diante dele, que o adore em espírito e em verdade, que confesse seus pecados do fundo da alma, que ele não perdoa, porque ele morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados que são confessados em verdade diante dele. É isso que nós temos que saber. E aí fica uma grande pergunta, e a gente precisa encontrar essa resposta. Mas como que
Como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu encontro a porta de saída para sair desse buraco negro? Eu preciso ter consciência de algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso ter consciência é que existe um Deus que é um Deus de misericórdia. É um Deus misericordioso. A primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Então, portanto, eu tenho que dar um reset ou um reset na minha mente para dizer todo esse sentimento, toda essa sensação ou sensações de angústias, de aflições que paira sobre mim, a amargura, pesar. Eu tenho que colocar tudo isso de lado e tenho que trazer à memória algo que é novo, algo que sempre é presente, algo que não muda, algo que nunca deixará de mudar. As misericórdias do Senhor são é a causa de nós não sermos consumidos. Então a minha esperança está nisso. Está nisso, melhor dizendo. Porque se o escritor ele olhasse para si mesmo, se ele olhasse para dentro de si, se ele ficasse olhando para o seu estado, se ele ficasse olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, ele continuaria enclausurado em todas aquelas sensações de dor, de angústia. Mas ele tem consciência de que ele pode simplesmente olhar para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para o perdão de Deus, porque tudo está centralizado nele. Ele tem consciência de que ele não poderia mais viver daquele jeito. A sua mente deveria ser restaurada. Eu acho muito lindo que eu não quero mais viver sem esperança, com a esperança que morreu, com a esperança morta, com a esperança destruída. Não, a minha esperança, ela precisa renascer, ela precisa reviver, mas isso só vai acontecer quando eu abrir os meus olhos e olhar para Deus, olhar para o Senhor e ter a certeza de que as misericórdias dele é a razão de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Elas são inesgotáveis, elas renovam a cada manhã. E ainda ele dá um brado de fé e diz assim: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Uma outra coisa para sair desse buraco negro é a gente tomar a consciência que a base da nossa existência, a base do nosso viver, a base do nosso existir é o Senhor. E eu acho muito legal quando ele diz assim no verso 24, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. E eu fico pensando aqui, confabulando com as minhas ideias ou nas minhas ideias, o que ele estava dizendo, eu quero dizer para mim mesmo. Aí eu fico lembrando, sabe do que, gente? Daquela oração do salmista no Salmo 42, e se eu não estiver errado e equivocado, o Salmo 43 também diz a mesma coisa. Quando o salmista olha para dentro de si e ora para dentro de si, mas com a ideia de fazer essa oração para dentro de si, mas olhando para Deus e apontando a oração para Deus, quando ele diz assim: alma, por que você está triste? Alma, por que você está abatida? Alma, por que você está tão perturbada? Espera em Deus, alma. Espera em Deus, alma. Porque ainda eu o louvarei. Ele merece todo o nosso louvor. E é isso que ele diz assim, digo a mim mesmo, a minha alma, eu digo a minha porção é o Senhor, portanto eu vou esperar nele e vou colocar nele a minha esperança. Eu acho isso lindo, a minha porção é o Senhor e eu vou esperar por ele. Eu não vou projetar na minha vida nada sem ele. Eu não vou projetar nada na minha vida, nada fora dele. Tudo que eu sou, tudo que eu almejo, tudo que eu projeto, tudo vai ser projetado nele. Ele diz assim, ele faz a afirmação, a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor. E aqui, no meio dessa conversa toda, ele fala assim, que o Senhor, ele diz assim, eu tenho certeza na bondade de Deus, para com aqueles que têm esperado por Ele, têm esperado nele, se lançado nele, descansado nele, para a alma que tem buscado. Eu acho lindo isso, eu acho isso de uma preciosidade enorme, de uma preciosidade gigantesca, ter um Deus assim, que pensa assim, que age assim. Eu acho lindo demais.
Eu acho lindo, porque quando eu vejo isso, a única coisa que me vem à mente é que estou vendo alguém que crê naquele que é Deus, que não vai fechar, que não vai cerrar o seu coração quando ele se achegar a ele com o coração aberto e clamando por socorro. E agora, aquela sensação que ele diz assim, que parece que Deus não ouve a oração, que quando ele grita, que quando ele clama, Deus não ouve. Agora ele está dizendo ao contrário, ele está dizendo exatamente o contrário. Olha, eu digo a mim mesmo, eu digo a minha porção é o Senhor, portanto colocarei nele a minha esperança. E ele diz no verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Olha que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É se aproximar de Deus com sinceridade, com anseio, com a alma repleta de força e de gratidão por saber que existe um Deus nos céus, que muito embora eu tenha me sentido tão mal, mas não foi por culpa dele, foi por minha culpa. E aí o verso 26, ele diz assim, né? Nas traduções, da revista corrigida, da revista atualizada, diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nessa tradução que eu estou utilizando, a Nova Versão Internacional, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu de verdade, eu não sei qual que eu gosto mais. Eu talvez goste mais do silêncio, a espera silenciosa, é estar silente diante de Deus, é estar quietinho diante de Deus. Aí eu já me projeto lá para o Salmo 131, quando o salmista fala assim, a minha alma espera em ti, como aquela criança. Eu sou como uma criança que está ali no colo da sua mamãe, recém-nascida, está sendo amamentada, uma criança que não pode produzir para si mesma seu alimento, que não tem capacidade de produzir para si mesmo o seu alimento. Eu espero em ti. É em ti que eu espero, como aquela criança. E eu vejo dessa forma, é uma espera paciente, é uma espera sem murmuração, é uma espera da salvação no silêncio, sabendo que Deus, na verdade, Ele é fiel, sabendo que eu posso ser paciente, porque o que me torna participante da fidelidade de Deus não sou eu mesmo, não são as minhas ações, não são as minhas atitudes, mas sim a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. É isso que eu posso, é nisso que eu posso colocar a minha confiança. E aí ele diz então, né? É muito bom esperar tranquilo por essa salvação. O profeta, ele demonstra que ele tinha uma noção exata, que todos os motivos, o motivo para justificar aqueles sentimentos que estavam instalados na alma do povo de Deus, que aí ele se coloca no lugar daquele povo, tudo isso só tinha uma origem, a origem no pecado. Por isso que ele diz assim, eu vou aguardar em silêncio, eu vou aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu concluo, eu termino a minha fala nesse dia dizendo a você que se eu pudesse, ou se eu desse um título para essa nossa conversa, para a nossa mensagem de hoje, para a nossa reflexão sobre esse texto de hoje, eu daria um tema que seria as grandes e eternas misericórdias de Deus. Porque como Deus é grande e como a sua misericórdia ou misericórdias se tornam grandes e eternas, eu daria esse título. Porque eu vejo aqui um homem que faz a narrativa e descreve, faz a descrição de um coração humano que quando se vê numa situação de pecado, ele começa a sentir tudo o que o pecado faz nele, tudo o que o pecado causa nele.
essa separação de Deus, essa sensação de estar andando na escuridão, essa sensação de abandono, essa sensação de orar e não ser ouvido, mas tudo isso é por conta do pecado, por conta da relação que é interrompida por conta do pecado. É por causa disso. Mas a minha conclusão é dizer para você, é dizer para que a gente nunca se esqueça, o pecado nos afasta de Deus. Não tem como vivermos juntos com Deus ainda vivendo em um caminho, em uma trilha de pecado, uma trilha pecaminosa. Não. Mas em nome de Jesus, eu sei, eu confio que o nosso Deus, Ele tem poder para resgatar e para tirar de todos nós todos aqueles sentimentos que vão sendo apegados, instalados, grudados na nossa alma, no nosso coração, por conta do pecado. Mas para isso, eu preciso ter consciência de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso ter na consciência, eu preciso ter no meu coração, na minha alma, que existe um perdão para o ser humano que se arrepende de verdade. E esse perdão está centralizado em Deus. Eu também preciso ter a certeza e a convicção que o que vai nos manter de pé, ou em pé, ou me manter em pé é Deus. É Deus, é Deus e mais ninguém. Mais ninguém. Eu preciso também ter a consciência de que a base da minha existência, aonde eu finco os pés para viver a vida, é o Senhor e mais ninguém. Portanto, é esperar nele, é ter esperança no seu amor constante, na sua misericórdia infinita. E aí eu me lembro de uma frase que um dia eu li, que diz assim, que onde há vida, sempre há esperança. Onde há vida, há esperança. Por isso que o salmista por isso que Jeremias, ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque esperança traz junto consigo vida. Esperança traz junto consigo essa vida maravilhosa, vida de Deus. O tempo que eu e você vivemos pode estar sendo um tempo de tribulação, de dificuldade, de luta, de dor, mas eu tenho um conselho a você, eu tenho uma palavra de Deus a você. Espere no Senhor, espere no Senhor. Não existe tempo perdido, não existe hora desperdiçada quando nós esperamos no Senhor. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Eu gostaria de orar com você, por você, pedindo a Deus que Ele nos ouça e nos abençoe. Senhor Jesus, como é bom, Senhor Jesus, saber disto. Como é bom saber que mesmo diante de um buraco negro da alma, o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos enxerga, o Senhor é o Deus que nos vê, e o Senhor é o Deus que sabe cada coisa que nós enfrentamos, cada situação que nós vivenciamos. Eu quero te pedir, Jesus, eu quero te pedir nessa hora, não só por mim, mas por todos aqueles e aquelas que possam estar se sentindo tão sozinhos, tão distantes, tão esmagados por Ti, que eles possam compreender que a causa do esmagamento nunca será o Senhor, porque o Senhor não esmaga ninguém, o Senhor não esmaga ninguém, o esmagamento vem, as sensações surgem como consequência do pecado que nós vivemos, mas que a Tua graça e que o Teu amor e que a Tua misericórdia seja uma realidade em nossas vidas todos os dias, e que a gente abra a mente e que a gente abra o coração, e que como o profeta Jeremias, que um dia disse, que a gente também diga, a despeito de qualquer coisa, eu quero trazer à memória aquilo que pode me produzir esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias
misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, elas não têm fim, elas não têm um encerramento, porque cada dia que nasce, cada dia que surge, com sol, com chuva, com frio, com calor, seja no verão, seja no inverno, a misericórdia do Senhor está sendo renovada. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço por isso e por todos nós, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Amém e amém.